no que os medievais contribuíram para a construção desse conhecimento tão importante. Logo após, então, os medievais, nós entraremos na Idade Moderna. Vamos seguir mesmo a linha da história. Bom, antes de qualquer coisa, é bom lembrar que um período histórico ele não se rompe bruscamente do seu antecessor, né? Então nós temos na linha da história o período clássico, que vai ali do século até mais ou menos o século V depois de Cristo, se nós pegarmos a linha do tempo. Você vai ver que a Idade Média se inicia no século V e vai terminar no século XV. São 10 séculos dessa mentalidade, desta concepção antropológica, desta constituição de mundo. Antes da Idade Média, nós temos aí o século II, o III e o IV, que é como se fosse uma grande dobradiça, saindo do período clássico, entrando na era cristã para formular o que vai ser a Idade Média. Então, nós vamos fazer um recorte da história a partir do século II. Então, nós vamos pegar o período da patrística, porque é quem vai dar todo o embasamento desta nova concepção, desse novo modo de reflexão. Nós estamos deixando a Grécia Antiga e estamos entrando diretamente no Império Romano, que está aí no seu auge. Então fique bem claro para nós que nós estamos lidando com um período em que o Império Romano é a grande potência mundial e o Império Romano está assumindo o cristianismo como religião do Império. Isso vai influenciar diretamente no modo que os filósofos produziram conhecimento. Então nós vamos ver que os filósofos têm nomes atribuídos a teologia, principalmente. Então nós vamos ver Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino como os grandes pilares deste momento da história da humanidade, principalmente da história da humanidade acadêmica. Eles são os grandes divisores de águas, eles que conseguem olhar para os gregos clássicos e traduzir todo um conhecimento produzido pela humanidade nessa nova roupagem, que é o cristianismo. Isso é de suma importância, porque a metafísica ela muda o seu objeto de pesquisa. Nós tínhamos no período clássico uma metafísica que estava preocupada com o princípio das coisas, principalmente com o princípio da matéria, com o princípio da vida que era percebida na natureza. Então nós víamos isso com os naturalistas. Aristóteles consegue formular essa ciência um pouco mais aprofundada, que perpassa a matéria e fica para além dela. Por isso o seu discípulo, quando vai organizar os seus livros, diz que ele escreveu sobre um livro que falava de coisas que estão além da matéria ou atrás da matéria. Então a metafísica é essa ciência que consegue sair do plano do materialismo e ir para um campo mais intelectualizado, um campo mais transcendental, que perpassa a matéria. O cristianismo, então, com os seus grandes nomes, que é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, eles pegam este objeto de estudo que os gregos tinham e percebem que eles falam da mesma coisa. Só que na teologia, este além da matéria, que eles chamam às vezes de alma, de psique, de intelecto, de essência, os cristãos chamam de Deus. Os cristãos chamam de salvação da alma humana. Então a metafísica cristã não é que ela tem outro objeto de estudo, ela tem uma nova concepção. Os termos tomam um outro nome, Como eu disse, os patrísticos, eles retomam os gregos com um olhar platônico. Eles pegam toda a teoria platônica e buscam compreender o que é o cristianismo, o que é a fé deles. Da mesma forma, no período escolástico, nós vamos pegar as teorias de Aristóteles.
Então, isso também é de suma importância. O primeiro momento da metafísica medieval é neoplatonismo. É pegar toda aquela concepção que o Platão tinha de mundo sensível e mundo inteligível e converter no que os cristãos entendiam. Então, este mundo, que Platão chama de sensível, né, da carne, este mundo da matéria, para Platão é ilusão. Para o cristão, para o medieval, este mundo sensível é o lugar da perdição, é o lugar do pecado, o lugar da corrupção. Já Platão dizia que o mundo das ideias, esse mundo transcendental, é um mundo que não muda, é um mundo realmente verdadeiro, que ninguém pode nem questionar a sua verdade, pois lá as coisas são como são. Aqui é mera ilusão, aqui tudo é passageiro, corruptível e gera em nós uma impressão de que é a verdade, mas na verdade essa impressão é um engano. Então o cristianismo vai abordar com a mesma veemência a realidade de fé deles. Vai falar assim, olha, o ser humano nasce de Deus, ele é criado por Deus. E ele tende a voltar para Deus. Deus é o sumo bem. Então o ser humano tem nele um aspecto do bem. Porém o ser humano está na matéria, na carne. A carne é corruptível. A carne, ela é pesada. Ela é quem vai fazer com que a alma humana peque. Então nós, seres humanos, conscientes disso, devemos ignorar os desejos da carne, ignorar o nosso corpo. Isso aqui é passageiro, isso aqui não é interessante, porque o que é interessante está no momento transcendental, o momento em que minha alma voltará para Deus. Olha, Platão tinha dito que a alma vem para a matéria é pesada, a matéria tem massa, então ela não é transparente e a matéria não conhece. A alma é límpida, clara e inteligente. Então a alma conhece a verdade. Quando a alma vem para o corpo, a alma se esquece, por causa desse peso da matéria, a alma se esquece como que é no mundo das ideias. Mas aos poucos, à medida que o ser humano vai vivendo, experimentando essa nova realidade, a alma vai se recordando do que é no mundo das matérias. Então, por isso, a alma faz com que o corpo produza algumas coisas, faça alguns objetos que se assemelham às ideias que está no transcendental. O ser humano, para os neoplatônicos, ele também ele tem então, né, a parcela do bem, que é a sua alma, e ele tem que viver segundo este aspecto, e não sobre o aspecto da carne. Se o ser humano viver segundo o aspecto da carne, ele não ganhará a salvação. Ele morrerá junto com a matéria. Se ele vive segundo o desejo da alma, ele volta para o seu princípio. O princípio é o bem, que é Deus. Os neoplatônicos. Os escolásticos, eles retomam as teorias de Aristóteles. Aristóteles fala assim, olha, meu amigo Platão está certo, tem sim uma essência, tem algo que vai para além do físico nos objetos e nos homens, mas não está separado, né? A matéria não é cárcere do que é da ideia. A matéria não é cárcere da alma, como Platão falava. Aristóteles defende que a essência de todas as coisas está na forma e na matéria. Então, se uma mesa, para Platão, ela tinha uma ideia primeira que não podia ser abandonada, porque se aquela ideia primeira fosse abandonada, a mesa deixaria de ser mesa. Para Aristóteles, o que faz a mesa ser mesa é o seu formato e a sua matéria. Da mesma forma vai ser o ser humano. O ser humano, ele só é humano por causa da sua matéria, da sua forma. Como é que nós vamos perceber a matéria? A matéria é sensível, é vista pelos nossos olhos, pelo nosso tato.
A forma humana, ela vai além da matéria, ela também engloba o que nós chamaríamos de atitudes, de pensamento. Então a matéria e forma do ser humano, ela é diferente das matéria e forma dos objetos. Tem algo transcendental. A essência do ser humano, ela pode ser percebida quando o ser humano age, quando o ser humano fala, quando o ser humano pensa. Certo? Então, isso vai vir para a escolástica com muito peso. Então, onde está a salvação humana? A salvação humana está nas atitudes do homem, né? Então, assim como para os patrísticos, a salvação dependia de como o homem vivia, para os escolásticos também. Só que para os patrísticos, o homem tem que negar o seu corpo, o homem tem que abandonar as coisas deste mundo. Para os escolásticos, o homem tem que viver neste mundo conforme o bem que o criou. Então o homem vive na carne, na matéria, como Deus quer. Olhem só, então existe Deus, o Deus é o sumo bem, o criador de tudo. Para os neoplatônicos, a alma vem de Deus, passa um período de sofrimento, enclausurada, né, preso na matéria, e se a alma se deixar levar pelos desejos da matéria, a alma vai se perder. E para os escolásticos, alma e corpo são um único componente que faz o ser humano ser humano. E esse componente, este único componente, ele tem que viver conforme a sua origem. A sua origem é Deus. E como saber quem é Deus? Deus, para os escolásticos, só pode ser percebido se levar em consideração as teorias aristotélicas. Deus cria tudo e faz com que tudo volte para ele. Então, se ele é o grande criador de tudo, ele é o grande mentor de todas as coisas, Santo Tomás de Aquino entende que Deus é o primeiro motor. Para Aristóteles, há uma energia, há uma força do universo que cria todas as coisas. E ele chama essa força de motor, porque ele entendia que o que fazia gerar, o que fazia transformar algo do nada, né? Fazia algo do nada surgir, tinha que ser um movimento. Então precisava de alguma coisa, de existir alguma coisa que fosse fixa, mas que movimentasse, que gerasse o movimento. E ele chama então esta coisa de motor primeiro. Santo Tomás de Aquino fala, esse motor primeiro só pode ser Deus. Então o universo, né, tem um movimento, e esse movimento deve ter uma causa. Essa causa, o que provoca o movimento, é Deus, que se equipara à teoria do motor primeiro de Aristóteles. Depois, a segunda via para Santo Tomás de Aquino é a causa primeira. Tem que ter um desejo que as coisas existam. Tem que existir algo que deseje mesmo, né? Que queira que as coisas aconteçam. E novamente, Santo Tomás de Aquino retoma a teoria de Aristóteles, né? Este conceito de causa, ou seja, a ideia primeira que faz com que gere, né? Que faz com que produza alguma coisa. Para Santo Tomás de Aquino está claro, Aristóteles falava desse desejo, dessa causa primeira, e nós entendemos que essa causa primeira é Deus. Santo Tomás de Aquino fala da terceira causa, né? Que Deus perfeito, ato puro, ao contrário das criaturas que têm potências a utilizar. Existe uma causa que é contingente, né? Que pode deixar de existir. Nós somos contingentes, nós podemos deixar de existir, a matéria pode deixar de existir, as coisas podem deixar de existir.
elas só podem deixar de existir porque elas foram geradas em algo que não deixa de existir. Existe alguma coisa no universo que não é contingente, que não deixa de existir. Isso é Deus, para Santo Tomás de Aquino. A quarta via é que existe um sumo bem, ou seja, um bem em si. Santo Tomás de Aquino não tem dúvida. Este bem em si é Deus, que nos cria do bem, né? E, então nós devemos equilibrar a nossa vida conforme o bem. Na visão platônica, isso fica ainda mais claro, né? O bem é a verdade. A alma vem do mundo das ideias, onde a verdade prevalece imutável, e a alma vai se recordar deste bem até voltar para lá. Então, este bem supremo, este bem em si, que os gregos falavam, Santo Tomás de Aquino fala, isso é Deus, não tem como negar. Existe uma causa final. A causa final é onde tende a ir todas as coisas que foram criadas, né? A causa final, então, que Santo Tomás de Aquino retoma lá dos gregos, é chamado pelos cristãos de Deus. Não tem como negar a existência de Deus. Não tem como negar porque existe essa teoria do motor primeiro, existe a teoria da causa primeira e a teoria de uma causa não contingente, uma causa que não deixa de existir, que faz com que as coisas existam, faz com que as coisas se transformem e faz com que as coisas terminem, acabem, né? E tem essas outras duas vias, que é a existência do bem supremo, do bem em si, e a causa final de todas as coisas. São 5 vias para encontrar a existência de Deus, para Deus não poder ser negado, né? Santo Tomás de Aquino retoma então os gregos e faz então essas 5 vias. Bom, a escolástica, ela teve ainda um grande problema, porque olha só, eles tomavam os escritos gregos a partir de comentadores e de traduções para o latim, né? Então pegava o que essas 5 vias. Bom, a escolástica, ela teve ainda um grande problema, porque olha só, eles tomavam os escritos gregos a partir de comentadores e de traduções para o latim, né? Então pegava o que Averroes e Avicena tinha traduzido do grego para o aramaico, depois traduziram para o latim. Então nós temos 2 traduções aí já. Todas as vezes que uma obra é traduzida, ela sofre interferências da cultura da língua que está sendo traduzida. Então os escolásticos perceberam que ler os comentadores era perigoso, porque o contato com as palavras que os tradutores e comentadores tinham usado podia levá-los a uma interpretação errônea do que o filósofo, o grego antigo, quis dizer realmente. Eles chamam este problema de querela dos universais, ou seja, o problema dos universais. Olha, a realidade então, né, que os medievais estavam inseridos era uma realidade em que eles não tinham acesso direto às obras dos gregos antigos. Eles tinham as obras, como eu já disse, traduzidas. Eles começam então a pesquisar e a encontrar os escritos gregos no original. Então tem toda um estudo voltado para a gramática, para a forma de se escrever as traduções, que seja uma forma que peque menos, então traduzir o mais fidedigno que fosse. Então nós temos uma preocupação neste período a partir das palavras, da linguagem. Então as palavras contribuem para investigar as ideias gerais.
que ideias gerais são universais, né? Então, olha só, qual termo foi usado lá no grego para falar do homem? Anthropos. Em latim nós falamos homo. Em português, homem. Então, o que muda na concepção de uma língua para outra? Porque o que muda de uma língua para outra nessas palavras pode transformar o conceito, pode transformar aquela ideia lá dos gregos. Os gregos traduziram, os gregos escreveram na sua língua, no seu tempo. Quando traduzido para o latim, quem traduziu para a palavra do uso comum, e aí o uso daquela palavra poderia ser diferente do que os gregos usavam. Então, quando nós estamos falando dos medievais, da querela dos universais, nós precisamos sempre de retomar o radical da palavra. Olha só, eu coloquei aí, ó, linguagem, palavra, e no latim isso é votis, voz. A palavra que eu estou dizendo não é a palavra grafada, mas é a palavra dita. E isso é um grande problema, até porque muitos termos, quando ele é dito, até a forma de pronunciar de um lugar para o outro muda. Os gregos falaram então sobre essas questões que estão na essência do ser. Os gregos ficaram preocupados em encontrar a verdade da essência. Os medievais ficaram preocupados, debruçados sobre a metafísica, para encontrar essa verdade naquilo que eles chamavam de Deus. E os modernos? Primeiramente, modernos, século 16, 17 depois de Cristo. Temos ali o rompimento da Igreja e do Estado. Então, os pensadores deste período, eles são independentes da Igreja e da religião, totalmente independentes, porém, eles ainda não abandonam Deus. Deus ainda continua como objeto de estudo. Só que agora eles mudam. O termo que eles usam não é nem essência, não é bem em si. Agora é substância. Então, os modernos, eles vão pesquisar a substância. A substância infinita é Deus, que causa as demais substâncias. Igual nas 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que existia uma causa não contingente, que não transformava, que não acabava. Aqui nós temos uma causa que não é gerada, mas ela gera as demais substâncias. A primeira e mais importante das substâncias geradas pela substância infinita é a substância pensante, que os medievais chamaram de alma e de intelecto. Essa é a causa dos pensamentos e das ações dos seres humanos. A alma também foi estudado pelos gregos antigos, e a alma era a parcela do ser humano capaz de viver as virtudes, capaz de conhecer o bem em si. A outra substância pesquisada pelos modernos é chamada então de substância externa, que está no mundo ou na natureza. São os corpos existentes que podem ser vistos, tocados, sentidos, né? Então existe essa substância infinita, que é a causa das demais substâncias todas, que gera uma substância que é pensante, que não é material, mas é capaz de dar direcionamento das ações humanas e de produzir essa capacidade racional no homem. E existe a substância externa, que gera os corpos existentes. Causa, então, é essa ação que gera efeito ou finalidade. A palavra causa, ela não mudou de concepção nos clássicos, nem nos medievais e nem nos modernos. O grande destaque aqui é para René Descartes. René Descartes é o grande filósofo moderno que trabalha a questão da metafísica, porque Descartes supervaloriza a dúvida. Para Descartes é muito importante a dúvida. Graças à dúvida, nós chegamos naquelas coisas que não podem deixar de existir. Então,
tudo aquilo que eu duvido e a minha dúvida cessa, aquilo existe de fato. O que existe de fato que não pode ser questionado, segundo Descartes, é o pensamento. Por quê? O homem é quem duvida. E ele duvida onde? Ele duvida no seu pensar. Então a frase clássica de Descartes é cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Enquanto eu estou pensando sobre a minha existência, todas as provas que eu existo já estão ali. Porque se eu não tivesse condição de pensar a minha existência, eu não existiria. Então, René Descartes, ele é o grande marco da Idade Moderna por causa dessa sua habilidade de falar da essência das coisas, principalmente daquilo que pode ser conhecido a partir da substância pensante. Então, a verdade está na substância pensante. É na substância pensante que nós somos capazes de conhecer a verdade das coisas. Um outro filósofo do mesmo período é David Hume. David Hume fala assim, olha, a filosofia não passou de um falatório fantástico. Isso é apenas palavras ao vento, né, que não corresponde aos objetos na essência. Ou seja, para David Hume, a verdade das coisas está na materialidade, na matéria, na forma, né? Então ele acreditava que nós poderíamos conhecer sim as causas, nós poderíamos conhecer sim a essência das coisas, inclusive a sua finalidade. Mas como? A partir da experiência. Sem experiência não tem como conhecer as coisas. Então, olha, diz ele que só podemos conhecer de fato as coisas e a realidade por meio da mudança que elas sofrem. Então, a minha experiência com a vida, ela é real. Ela é real porque eu sei que aquilo que está vivo vai morrer. Eu sei que aquilo que está quente já foi frio ou vai se tornar frio. E eu posso conhecer um cachorro porque existem animais que latem e fazem cachorrices, enquanto existem outros que não latem e não fazem cachorrices. Ou seja, os seres mudam, se transformam. Então, assim eu posso conhecê-los. Kant, ele é alemão, do século XVIII, e concorda com David Hume. Ele chega a dizer que David Hume ele nos acordou de um sonho dogmático. A filosofia ela estruturou a metafísica tão racional, tão intelectualizada, que fugiu, né, da nossa condição humana. Então, quando falava de filosofia, de metafísica, falava de algo tão distante do ser humano que parecia uma lei, um dogma que não podia ser nem questionado. E David Hume traz a coisa para o chão novamente. E Kant vai falar assim, olha, antes de definir a realidade, é preciso avaliar o modo que o ser humano conhece. Olha só, conhecer, a capacidade de conhecer é mais importante do que o objeto a ser conhecido. É isso que Kant está falando. O objeto de investigação não é o ser pensante, mas a investigação. A capacidade que se tem de investigar. E Kant fala que essa capacidade que se tem de investigar chama-se razão. O homem tem a razão. O homem tem essa capacidade racional. E ele pode sim transformar o desconhecido em conhecido. Ele pode aprofundar no que está aos seus olhos como algo corriqueiro e comum. Mas o que é importante é essa capacidade que o homem tem de conhecer, de investigar. Para ele, tudo que experimentamos está no fenômeno, né? Tudo que salta aos nossos olhos. E a racionalidade vai fazer nós chegarmos ao noúmeno. O noúmeno é o que nós dissemos por essência. O que Aristóteles disse que a forma e a matéria revelavam. Matéria e forma é o fenômeno, que revelam algo a mais, algo além da matéria. Isso é o noúmeno para o Kant.
Nós podemos perceber que o noúmeno só é percebido pelo sujeito transcendental, pela razão, pelas formas puras da sensibilidade. O nosso entendimento ele vai pegar os objetos, ele vai pegar a realidade e vai classificar onde ele está no espaço, a sua massa, a sua cor, a distância que está da pessoa que está analisando, né, o tempo. Então nós vamos ver a sua dimensão, as suas cores, a simultaneidade e a sua sucessão. Mas a nossa capacidade racional, o nosso sujeito transcendental, ele vai organizar o que está sendo observado em pequenos grupos, em categorias. Então a nossa razão humana é que vai fazer a experiência com o fenômeno, com o objeto que está sendo observado. E aí sim nós geraremos conhecimento.